paz do Senhor a todos, bom dia. Eu sou a pastora Bárbara e venho trazer a meditação do capítulo do dia. Abra por gentileza sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 27. Ontem nós vimos sobre o nécio e hoje vai falar das instruções e admoestações para os filhos. Então aqui há dois tipos de pessoas. E quando a gente aprende a identificar quem é o nécio e quem é filho, a gente tende a não se decepcionar tanto com o nécio. Porque o nécio é previsível que ele haja daquela forma. Nécio, como nós vimos ontem, é aquele que desconhece a palavra de Deus ou aquele que não vive segundo ela. Aquele que ignora os princípios, aquilo que o Senhor nos conduz a fazer e quer viver a própria vida conforme acha que deve. E isso é muito perigoso, porque nós sabemos que o homem, a gente vem da natureza adâmica, é a natureza do pecado. Então, Cristo ele vem para nos lavar, nos remir desta natureza. Ele vem para nos dar o novo nascimento. E através deste novo nascimento, nós nos enchemos do Espírito. Então, quanto mais nos enchemos do Espírito, menos a carne tem voz sobre as nossas atitudes. Então, quando nós estamos aqui buscando a palavra de Deus, buscando agir conforme a palavra, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. E o Senhor se agrada dessas atitudes, se agrada daquele que ora e daquele que lê a sua palavra e as pratica, as guarda no coração. Porque o livro de Provérbios, ele é muito rico, porque todos os dias ele está trazendo para nós ensinamentos na prática. E o versículo vai começar dizer: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes ao que te conduzirá. Quantas vezes hoje já aconteceu conosco, um dia nós estarmos bem e no outro dia estarmos doentes. Ou nós vemos, um dia a pessoa está bem, no outro dia ela está lá no hospital. Ou acontece uma tragédia inesperada. Então, aqui está um alerta para as pessoas que contam com o dia de amanhã, que contam prevendo o dia de amanhã, prevendo que algo aconteça que não está sob o nosso controle, prevendo que alguém vai te pagar, prevendo que algo vai acontecer, que você conta com aquele dinheiro para fazer tal coisa. Então essas coisas podem trazer tristeza, porque pode haver uma decepção. Então aqui há uma instrução para nós não presumir o que irá acontecer, mas apenas entregar nas mãos do Senhor e viver em paz, confiando nele e agindo conforme aquilo que está em nossas mãos. Este capítulo vai falar sobre Deus nos ajudando, Deus instruindo os filhos. Então aqui os filhos são aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então aqui o Senhor irá nos lapidar e instruir contra as coisas que irão acontecer. O versículo 2 vai dizer: louve-te algum outro e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Em outras versões está mais fácil de entender no primeiro momento. Mas o que quer dizer? Que não é para você louvar a si mesmo. Está falando da autoexaltação. Nós não devemos nos exaltar. Tem pessoas que são carentes de exaltação. E isso é muito perigoso, porque precede a uma queda, precede a ruína. Porque você necessitando daquilo, o inimigo vai trazer pessoas para te trazer elogios, para te exaltar. E aquilo pode gerar uma dependência naquelas pessoas que não são de Deus, mas que suprem o teu ego,
a tua carne. Então, muito cuidado com a autoexaltação. Peça para Deus tirar essa necessidade de elogios, porque Jesus, ele fugia de elogios e nós precisamos urgentemente parecer com Jesus, para não cair nesse caminho da vaidade e nem ser tragado pelas mãos do inimigo por causa da nossa concupiscência. O versículo 3 vai dizer: pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do nécio é a mais pesada do que ambas. O nécio, ele perde a paciência muito rápido. Ele fere todos os que estão ao seu redor e não tem senso suficiente para dar conta do dano que ele está causando. Tão nécio como nós falamos, ele é uma pessoa que não vai agir com a palavra de Deus. Crente muitas vezes pode dar lugar a ser um nécio, a atitudes de um nécio, quando não mede as palavras, quando fala pela carne e destrói tudo que foi construído. E aqui há um aconselhamento para você lidar com essa situação. Você que é crente. No capítulo anterior, 26, no versículo 4, nós falamos ontem: nunca responda ao nécio conforme a sua estutícia, para que não sejas tu também semelhante a ele. Então aqui está falando para nós crentes um alerta, para não agir conforme o nécio, aquele que você sabe que não está nem aí para Deus, que não quer, que quer viver na carne, no pecado. Então que você não se iguale a ele, respondendo na mesma medida. E não se abale com a forma como ele tratar você. Você já tem a consciência de que ele não age conforme a palavra. Não espere nada além disso. Mas pelo contrário, nós sabemos que as pessoas que menos merecem são as que mais precisam de Deus. E nós precisamos agir diferente, agir com paciência, com amor. Quanto ele te tratar com rispidez, você continua tratando com amor, né? Porque a palavra diz em Mateus 5 que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então nós precisamos, mais uma vez eu digo, parecer com Cristo, porque Ele nos instruiu a agir dessa forma. Ele, em carne e osso, se fez aqui na terra e agia desta forma, com amor. O versículo 5 vai trazer algo também muito interessante. Melhor é a repreensão manifesta do que o amor oculto. Aqui está falando, um amor que diz e não faz nada, não vale tanto quanto um afeto que repreende. Muitas vezes, eu tenho oportunidades de repreender atitudes, pessoas que vêm pedir aconselhamento, pedem aconselhamento principalmente na área de casamento, divórcio. Então ali eu posso repreender, mas eu estou gerando mais amor do que alguém que diz que ama e não fala nada. E assim nós devemos agir para ajudar aqueles que estão se afastando do arraial do Senhor. Repreendendo pode ser uma forma de mais amor do que aquele que passa a mão, do que aquele que deixa a pessoa ir se afundar e ainda falando que ela precisa ser feliz. Então cuidado, porque o pecado ele cega as pessoas. O pecado escraviza. Quantas pessoas a gente já viu estar em situação de amante e achar que ainda está certo, porque o pecado cega. Então tomemos cuidado e também vamos ajudar as pessoas a se libertar do pecado. O versículo 7 vai dizer: a alma farta pisa até o favo de mel, mas para a alma faminta todo o amargo é doce. Vai falar aqui que aquele que adquiriu as riquezas sem ter ganhado não entende o que ele tem e, portanto, não aprecia nem valoriza. Por outro lado, a alma faminta, ela sendo rica ou pobre, depois de ganhar o que tem, ela acha valor até no que parece não ter valor. E o Senhor me fez ir lá na passagem que está em Lucas, capítulo 12, versículo 16, que vai falar sobre o rico insensato.
é uma parábola que vai falar que tinha um rico produzido com abundância, ele tinha muitas riquezas, corretamente. Ele era um homem correto e adquiriu riquezas. E quando as riquezas, elas são adquiridas e corretamente, de uma forma sem fazer coisas ilícitas, elas devem ser tratadas como bênção do Senhor, porque o Senhor te deu saúde, o Senhor te deu sabedoria, o Senhor nos conduz, afasta as pessoas que fazem coisas erradas, nos dá sabedoria para não nos contaminarmos, então podem ser considerados como bênção, sim. Mas esse homem rico, ele arrazoava consigo mesmo. Ele chega numa situação que ele fala assim: o que eu farei com esse dinheiro? Não tenho onde recolher os meus frutos. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai derrubar os celeiros dele e edificar outros ainda maiores. E ali ele iria recolher novidades dos seus bens. Então ele iria adquirir ainda mais. Porém, este homem nada fazia para o outro. Ele via aquilo como uma bênção, porém ele não frutificava, ele não investia aquilo nas coisas do Senhor. E ele deveria ter usado esses frutos para a glória de Deus, que era levar o Evangelho ao mundo, ou investir no reino, de tantas formas nós vemos, investir em missionários, ajudar na igreja. Nós podemos investir nas crianças, fazer tantas coisas com recurso, comprar Bíblias para distribuir, fazer evangelismo, tantas coisas nós podemos ajudar. A igreja tem um papel tão social, tão bonito, de ir até onde as pessoas não querem ir. Muitas vezes nós somos em um momento difícil e ninguém vem nos visitar, E as pessoas de Deus, elas precisam estar sensíveis a estas coisas, a frutificar, porque a palavra diz: aonde estiver o teu tesouro, ou melhor, aonde estiver o teu dinheiro, aí está o teu coração. O dinheiro deste rico estava nas coisas para ele próprio. E aí Jesus vai dizer a ele: mas lhe disse Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Olha que forte isso. Nós precisamos ser ricos aos olhos do Senhor, porque de nada adianta termos aqui tudo e o Senhor não está se agradando de nossa vida. Nós não temos feito nada para o Senhor, ajudado ninguém. E quando eu falo ajudado, eu não estou só dizendo financeiramente, porque cada um faça conforme as suas forças, a sua condição, mas há muitas outras formas de se ajudar, mandando uma mensagem, levando a palavra, fazendo oração para essa pessoa, visitando, vendo as necessidades dela, se compadecendo dela, orando. Então, há muitas formas de se ajudar uma pessoa. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Nós precisamos estar sensíveis às necessidades do nosso próximo. Versículo 10, ele vai dizer: não deixes o teu amigo, nem o amigo do teu pai, e não entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão que está longe. No momento em que uma pessoa se achega a Cristo, a sua afeição, os seus relacionamentos, eles mudam. Deus vai tirando as pedras de tropeço. Deus vai tirando as más companhias, aqueles que te levam para o buraco do pecado. E como resultado, aqueles que estão em Cristo, eles se tornam mais próximos que os próprios parentes consanguíneos, que não conhecem o Senhor. Então, quando nós chamamos o outro de irmão, é porque nós temos algo que nos liga que é muito mais forte do que até mesmo aqueles que são do nosso sangue, da nossa casa, mas que não aceitam Jesus.
Mas aqueles que estão em Cristo, eles prosperarão. Eles serão abundantes, como está no último versículo. E a abundância do leite das cabras para o teu sustento, para a manutenção da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Este princípio ele serve tanto para uma vida espiritual quanto para a vida material dos nossos negócios. Que Deus te abençoe e que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz.